Gravação iniciada. Muito obrigado, Luiz Felipe. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 17 de junho de 2026. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos sustentações orais. Vamos iniciar pelo processo da Kéffer. Relatora doutora Mara, doutora Ilda Nogueira está presente. Doutora Ilda Nogueira, a senhora abre mão da leitura do relatório? Eu acho que seria conveniente a leitura do relatório. Não sei se a doutora Mara concordaria com isso. Por mim, não Vamos tem lá, problema. doutora Mara. Vamos lá. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra a decisão singular que julgou procedente o AIN número tal guerreado. A autuada, Kéffer, é acusada de cometer as seguintes infrações. E aí eu listo qual é a infração, que é apuração de crédito em GIA, que esse valor se refere a crédito outorgado, gerado pela. Só um minutinho, porque aqui está, não sei por quê. Gerado pelas suas saídas internas e produtos resultantes do abate de aves. Tem uma segunda infração, que emitiu em junho de 2012 a nota fiscal número tal. A terceira deixou, e essa seria de saída de mercadoria consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. A terceira deixou de solicitar a inutilização dos documentos X. A quarta infração seria relativa a registro, a livros fiscais, porque o contribuinte escriturou indevidamente em seu livro o registro de saída das notas fiscais eletrônicas tais, que elas não possuem autorização de uso concedidas pela Secretaria da Fazenda e, portanto, não são notas fiscais válidas. A recorrente apresentou impugnação, sobreveio manifestação fiscal, o julgador de primeira instância julgou procedente o AIN, em decisão que restou assim emendada. E aí eu transcrevo. Inconformada, a recorrente interpôs recurso ordinário, que a recorrente se equivocou no cálculo do crédito outorgado lançado em GIA nos meses de junho a setembro, que resta claramente demonstrado que, em momento algum, o valor do crédito considerado indevido e glosado na combatida atuação não foi utilizado pela recorrente. Isso aqui é tudo da decisão. Que a autuada requeriu a substituição da GIA relativa ao período, requerimento que foi ilegalmente denegado pelo fisco, que a multa aplicada no item 1 foi exigida ilegalmente, que a multa aplicada deve ser reduzida ou relevada, de acordo com 527-A. A recorrente propugna pelo provimento do recurso ordinário e o cancelamento do AIN. A douta representação elaborou parecer face ao recurso ordinário interposto. A oitava Câmara Julgadora, tendo como relator Dr. Celso Cláudio Hildebrand e Grise Filho, proferiu a decisão de folhas pelo provimento do recurso ordinário, conforme emenda. Então, na verdade, isso era a alegação da... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso era a alegação da recorrente. Então, nulidade, ausência de documentação necessária, estrita legalidade, realização intempestiva do controle de qualidade, creditamento indevido do imposto em decorrência de registro a maior de crédito presumido, acolhimento da preliminar, recurso provido. A douta representação interpôs pedido de retificação e recurso especial ao mesmo tempo. Só um minutinho. Requerendo o seu conhecimento e provimento para que preferencialmente seja declarada a nulidade da decisão por padecer de vício de fundamentação para que outra devidamente fundamentada seja proferida. Subsidiariamente, seja reformada a decisão recorrida para que seja restabelecida a totalidade da exigência. A oitava Câmara proferiu decisão pelo conhecimento e provimento do pedido de retificação para retificar a decisão tomada por ela para fazer constar o cancelamento parcial do AIN, especificamente apenas do item 1,
e não o cancelamento integral do crédito tributário. A douta representação se manifestou, a autuada apresentou contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda, propugnando pelo seu não provimento. A Câmara Superior proferiu decisão, dando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para anular a decisão recorrida em relação ao item 1.1, conforme voto do ilustre relator Dr. Juliano de Pietro. Aí eu vou ler só o trechinho. Assim, conforme bem apontado pela representação fiscal, ainda que o exercício do controle de qualidade esteja regularmente previsto na portaria, sua inclusão no AIM não é obrigatória. Ademais, o controle de qualidade não é tido como um documento obrigatório do AIM pelo artigo 34 da lei tal, de forma que a ausência de juntado de tal documento aos autos não tem o condão de tornar nula a autuação. A esse respeito, nos acordos reputados paradigmáticos proferidos nos autos tais, restou demonstrado que o controle de qualidade é ato interno que visa propiciar transparência na atividade de fiscalização e melhoria na qualidade das autuações, de forma a evitar equívocos na capitulação e na instrução do AIM. Mas não se trata de elemento essencial do auto de infração, à luz também do artigo 142, sendo dispensável que o trabalho de comissão de controle de qualidade instrua o processo administrativo. Pelo exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para afastar a nulidade do AIM, devendo os autos retornar à Câmara para julgamento das demais questões suscitadas pelas partes, uma vez superada a inocorrência de nulidade acima. A recorrente apresentou petição suscitando questão de ordem pública para que seja decretada a extinção de ofício do crédito tributário correspondente à acusação do item 1.1, exordial, em virtude de haver-se operado trânsito em julgado favorável de parte da decisão proferida pela 8ª Câmara Julgadora de Folhas, cujos fundamentos não foram objeto do recurso especial interposto pela FESP, o que impede o entendimento da recorrente, o prosseguimento do feito com a reanálise e discussão de qualquer outra questão relacionada ao lançamento fiscal em comento. Este é o breve relatório, então aí passa a sustentação oral. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Hilda, por favor. Microfone. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, doutor Belmar. Bom dia, doutora Mara, relatora, doutora Denise, doutor Eduardo, doutor Pedro e demais colegas presentes na data de hoje nesse julgamento. Então, como é relatado pela doutora Mara, o ponto que eu queria observar é a questão prejudicial aí em relação ao trânsito em julgado de parte da decisão que foi proferida pela 8ª Câmara Julgadora. Na decisão proferida pela 8ª Câmara Julgadora, ela analisou também o mérito do recurso da autuada. E não foi somente a questão da falta de juntada de controle de qualidade, que foi objeto de recurso especial da Fazenda. A decisão, ela cancelou o item 1, afirmando expressamente que estavam sendo cancelados porque feria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e especial a legalidade. A Fazenda não recorreu desse ponto da decisão. Então, essa parte da decisão, ela continuou intacta. Então, o que o contribuinte... anteriormente, a 10ª Câmara Julgadora, ela converteu esse processo em diligência para o presidente analisar essa questão prejudicial, né? Aí ele entendeu que não seria na competência dele regulamentar, proferir o julgamento e determinou a devolução para a Câmara. Então, cabe a essa Câmara Julgadora apreciar essa questão. Com o trânsito em julgado, da análise do mérito do recurso da autuada, a decisão da 8ª Câmara Julgadora, ela deverá ser preservada. Tá? Caso seja superado a preliminar de prejudicialidade pelo trânsito em julgado, não houve aproveitamento do crédito, né?
O que houve, na verdade, foi uma regularidade fiscal que permaneceu na escrita fiscal, refletindo no transporte de saldos credores, sem repercussão financeira efetiva, né? Não houve compensação indevida, não houve redução de recolhimento, e não houve prejuízo ao fisco, né? É uma divergência escritural sem efetiva materialização de aproveito de benefício fiscal, né? E durante o procedimento de fiscalização, o fiscal lhe autorizou retificar diversas inconsistências das GIAs e vedou apenas em relação a esse transporte errôneo de saldo credor que fundamenta a acusação. Então, a manutenção do lançamento nessas condições, ele acaba por sancionar uma situação que poderia ter sido corrigida administrativamente sem qualquer prejuízo para o fisco. A própria decisão da 8ª Câmara Julgadora, ela reconheceu a impropriedade da autuação e concluiu que a sistemática do crédito outorgado submetia contribuinte e fiscalização a uma análise conjunta do crédito, e uma verificação para possível utilização. E por essa razão, ela expressamente consignou que a imposição de multa de 100% era ilegítima, porque o crédito dependeria de prévia validação do próprio fisco, então não caberia aplicação de multa. E com base nesse fundamento, ela determinou o cancelamento da autuação. Então, trata-se de conclusão que ela permanece compatível com os fatos incontroversos, né? E os autos merecem ser preservada a decisão da 8ª Câmara Julgadora. Por essa razão, deve ser mantida. Subsidiariamente, a impossibilidade da multa de 100%, ela deve ser revista por força, inclusive, do tema 487 do STF, né, que nas multas em que não ocorrer prejuízo ao fisco, ela deve ser reduzida para o patamar de 60% do valor aplicado na multa de 100%. Né? No caso, não houve prejuízo para o fisco, não houve utilização do crédito, não houve dolo, a recorrente ela manteve o saldo credor continuado, a fiscalização ela acompanhou a apropriação do crédito. Então, por essas razões, né, deve ser cancelado integralmente, conforme a decisão da 8ª Câmara, ou então, ao menos, reduzido a multa aplicada. E também em razão do saldo credor continuado, que deve, na eventualidade de manutenção parcial ou total da acusação, deve constar na decisão que a aplicação de multa e juros ela deve ser observado a partir do momento em que houver saldo devedor, e não a partir da lavratura do auto de infração, como tem sido constatado, né, que o sistema está parametrizado para aplicar os juros e multa a partir da lavratura do auto de infração. E, nesse caso, como ela mantém saldo credor continuado, deve ser feita essa análise primeiro. E, na eventualidade, aí aplicar a súmula 10 revisada do TIT, né? Então, o que o contribuinte requer? Aí o reconhecimento do trânsito julgado da decisão da 8ª Câmara, uma possível revisão da multa aí para os patamares que o STF decidiu, e que juros e multas sejam aplicados a partir de eventual saldo devedor e com a súmula 10 revisada, isso na hipótese de não ser mantida a decisão da 8ª Câmara ou que a própria Câmara não venha a cancelar o auto de infração. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Hilda. Doutora Amara, algum questionamento, patrona? Não. Muito obrigado. Doutor Pedro, algum questionamento? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Denise? Não. Muito obrigado. Doutor Eduardo? Microfone, por favor. Perdão, também não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Amara, vamos fazer um resumo do seu voto, porque eu já tinha antecipado o pedido de vista, já tinha sinalizado. Tudo bem?
Tudo bem. Na verdade, eu estou entendendo que houve realmente essa prejudicial. Eu explico que, na verdade, mesmo em caso de uma nulidade, eu entendo que a nulidade, se você tem 3 argumentos pela nulidade e você recorre de um só, você superou aquele argumento, mas você não superou os outros 2 argumentos, e por isso que quando um recurso especial é interposto na Câmara Superior, você tem que recorrer de todos os argumentos. E aí eu explico um pouco o meu entendimento, que se isso seria obter dictum, se esses argumentos foram motivados e foram decididos, foram motivo da decisão, se existem na parte dispositiva ou não, ou se eles são obter dictum. E, no caso, eu entendi que fazem parte da parte dispositiva, e por isso eu estou cancelando a autuação, dando provimento ao recurso, porque eu entendo que transitou em julgado, que a Fazenda não poderia ter recorrido de um único item, porque a decisão se baseou em 3 motivos ou pelo menos 2, para cancelar a autuação, e não um só. Ok, muito obrigado, doutora Mara. Doutor Pedro, o senhor tinha sinalizado com manifestação, certo? Mas se o doutor Belmar vai pedir vista, eu deixo para fazer a minha manifestação quando retornarem os autos, Perfeito, não há perfeito, problema. perfeito. Muito obrigado. Então, doutora Hilda, o processo sai em vistas para mim, eu devo pautá-lo rapidamente, tá? Mas, de qualquer maneira, acompanho as publicações. Tá bom, muito obrigada, bom dia e bom trabalho a todos. Muito bom dia para a senhora, muito obrigado pela participação. Agora vamos, doutora Laura, né, pela ordem de chegada. Só um minutinho, doutora Laura. Muito bem, doutora Laura. A senhora abre mão do relatório, da leitura do relatório. Pode ser o resumo das acusações. Pode ser o resumo, sim, por favor. Muito obrigado. Então, aqui é um recurso misto. O AIM foi lavrado por crédito indevido relativo a retorno de industrialização, onde o fisco diz que o destaque do imposto foi em valor superior ao permitido pela legislação, que no caso especificamente ele tinha lá material usado e energia elétrica. A decisão, a COR já reduziu parte do auto tal, e de modo que ficou apenas a energia elétrica, certo, doutora Laura? É isso no Isso mesmo. item 1. No item 2, falta de pagamento do imposto relativamente a operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco apurado por levantamento fiscal. E na terceira, e no item 3, apurou-se por meio de levantamento fiscal também diferença de saídas não tributadas. No item 3 só se exige multa. Doutora Laura, fique à vontade. Obrigada, doutor Belmar. Eu ia pedir antes se eu posso apresentar um memorial que eu juntei aos autos. Por favor. Obrigada. Acho que já deve estar aparecendo, né? Uhum. Ah, tá ótimo.
Bem, novamente, bom dia a todos, senhor presidente, demais julgadores e colegas. Aqui, como já foi relatado, a gente tem uma autuação que tem 2 itens, 2 blocos, na verdade, de acusações. A primeira em relação à industrialização por encomenda, com relação ao crédito apurado, e o segundo bloco em relação ao levantamento fiscal. Especificamente em relação ao item 1, como já indicado pelo Dr. Belmar, o ponto em divergência aqui, ele está restrito à parte de energia elétrica, até porque, embora sejam recursos mistos, né, tanto a própria representação fazendária também já se manifestou que concorda, foi a autoridade fiscal que já concordou com a retificação do item 1, que teve essa redução em 80%. Então, nesse ponto especificamente, o que está em discussão aqui é a parte de energia elétrica, e aqui, qual é o ponto de questionamento? O creditamento foi considerado indevido porque ele teria sido, segundo a fiscalização, superior ao que seria esperado devido para esse retorno das mercadorias que foram industrializadas. Basicamente, são laranjas que foram submetidas à industrialização na forma para serem suco, houve aplicação de material e houve aplicação de energia elétrica, e no retorno, pelo questionamento em relação à base que foi aplicada, pelo débito do tributo que foi aplicado pelos industrializadores, houve um questionamento. A fundamentação legal para esses itens teria sido com base no próprio artigo 402 e também na decisão normativa CAT 2 de 2003 e numa solução de consulta, mas que esses nunca disciplinaram qualquer tipo de limite em relação ao valor que seria objeto de débito pela industrialização por encomenda. O que a gente tem sobre a industrialização por encomenda é que, no mínimo, a gente deveria aplicar o valor de custo de aquisição, ou seja, não existe um teto. E por isso o débito que foi aplicado e foi destacado pelos industrializadores e que legitimamente foi aproveitado como crédito pela autuada, ele não houve nenhuma infração, ele foi legítimo. E esse é o ponto aqui. Na parte de material que já foi objeto de questionamento, inclusive foi pelo custo de aquisição, aqui foi um valor distinto do custo de aquisição, levemente superior à fiscalização. Não traz nenhuma fundamentação legal que legitime, então o auto-infração não traz uma especificidade de norma que consiga justificar, mas ainda assim a gente teve na decisão de primeira instância manutenção com relação a essa parcela de 20% da fiscalização, da autuação. Passando para o próximo item, eu vou pedir a licença para voltar para o primeiro slide que eu passei rapidamente, que se trata de levantamento fiscal. Aqui eu vou pedir licença para que eu explique um pouco quem é a indústria, quem é a empresa, qual é o setor que a gente está falando. A gente tem aqui a autuada essa empresa Citrosuco, e ela não é qualquer empresa, ela é uma empresa como todos largamente podem conhecer, ela é a maior planta de suco do mundo. E qual é o volume de operações que ela trata? Qual é o volume de mercadorias e qual é a dimensão que ela tem aqui? Ela tem ela tem 4 plantas aqui no Brasil, ela tem a maior planta de processamento de suco do mundo, ela tem terminais marítimos, não só no Brasil, mas também em outros países. O volume de operações que ela traz, e desde o cultivo das plantações de laranja até todo o processamento de suco e todo esse transporte, ele é um transporte todo integrado, então é uma indústria completa. Ela é toda uma produção destinada à exportação, ela é um setor relevante para o Brasil e para o estado de São Paulo, porque a gente sabe que nós somos um país exportador de commodities, e aqui é a exportação de commodities, não só da fruta, mas aqui o suco de laranja concentrado, que é exportado para o mundo inteiro. E neste ponto especificamente, a acusação fiscal questiona o segundo bloco, são 2 itens. O primeiro seria a falta de pagamento do imposto em relação à armazenagem, né, e depósito fechado e armazenagem das mercadorias, elas foram remetidas da indústria, que é em Matão, para os depósitos
são 6 depósitos aqui, e houve questionamento quanto às entradas e saídas de mercadorias que teriam sido objeto de diferenças. E aqui a fiscalização questiona que isso teria sido uma operação omitida ao fisco e questiona esses valores, tanto como falta de pagamento, como recebimento de mercadorias sem nota fiscal, em relação a essas diferenças que houve entre a entrada e a saída nos depósitos. Aqui, um primeiro ponto que eu também chamo em relação à própria legislação é que existe já um convênio firmado no CONFAS desde o ano passado, que já foi internalizado na legislação de São Paulo, em relação à tolerância de quebras. E justamente, inclusive até especificamente para sucos, mas isso é algo que São Paulo e os estados paulatinamente fazem de forma a passos lentos ainda. Então, aí a gente tem uma questão de que a gente precisa ter uma convicção de qual é o tipo de produto que a gente exporta, qual é o tipo de produto que a gente fabrica. E a legislação federal há muito já considera que existem tolerâncias de quebra a depender do tipo de produto. Aqui a gente não está tratando de um carro que eu estou exportando ou que eu estou movimentando mesmo internamente no país. Ele não tem essa materialidade tão concreta. Aqui são sucos. E a própria, acho que um exercício visual é importante, quando você distribui um suco de um copo para outro, fica uma certa, pela viscosidade do produto, existe um resquício que fica, ou seja, nem todo transporte ele é plenamente, ele não é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, nenhum processo logístico complexo. E do porte econômico de uma empresa como essa, seria tão simples e tão zerado. E isso não vem passando despercebido também pela própria jurisprudência do TIT. Aqui eu trago também um julgado que tratou de uma outra mercadoria granel, no caso era açúcar VHP, em que houve também o reconhecimento que quebras são esperadas, que quebras no transporte ou mesmo na armazenagem são esperadas, e que existe uma tolerância que é razoável e é proporcional, e que é uma quebra não é algo inédito, não é algo inesperado, é uma questão inerente ao processo que tem que ser também considerada. E para fazer uma ponderação em relação ao caso concreto, aqui houve uma indicação de quais foram os representativos, os percentuais representativos dessa quebra. Porque, como eu disse, aqui a gente tem 6 depósitos sendo questionados o ano inteiro de 2019. E por mais que existam diferenças, o que eu chamo a atenção é que, percentualmente, de acordo com o volume da operação e de acordo com o tipo de material, de acordo até com o porte da operação dessa empresa e do seu porte econômico, essas diferenças elas são mínimas, elas são inerentes, elas são esperadas. E elas são até óbvias de acontecerem. Não existe como isso não acontecer. Mas a questão é que isso vem sendo entendido como uma operação sujeita, uma operação, um fato gerador. Isso não é operação, isso não é circulação, isso não é mercadoria. Isso não deveria ser tributado. E a legislação estadual, ela já vem acompanhando, como o Estado de São Paulo já internalizou o convênio. A legislação federal há muito já acompanha. E o que eu peço aqui é para que a gente também pondere o quanto isso representa neste volume. Aí eu trago esse slide em que a gente demonstra qual é o percentual que, por mais que isso seja condensado e que existam diferenças no sentido de se exigir tributo, porque foi considerado como fato gerador, no montante total de um ano inteiro de 6 depósitos, essas diferenças elas são inerentes. E por isso, o nosso pedido aqui seria pelo cancelamento da parte remanescente do item 1 e com relação a esse segundo bloco, que também se pondere, que também se considere que existe uma razoabilidade, uma proporcionalidade que já vem sendo adequada, tanto pela legislação federal há muito tempo, pela legislação estadual paulatinamente e também por este TIT. E, subsidiariamente, ao menos a redução de penalidade, porque não há, ainda que o item 1 e para o item 3, especificamente, que não existe um questionamento em relação à suposta falta de pagamento do imposto, pelo crédito também contínuo que a empresa tem, e que, especificamente na parte do porte econômico, que a ponderação que é exigida, né, que devem ser considerada a previsão do artigo 527, que prevê que sejam considerados porte econômico, que ele não seja considerado de uma forma absoluta,
mas que ele seja considerado de uma forma a se entender qual é a complexidade e qual é a ponderação que a gente tem que fazer a depender do tipo de atividade que uma empresa faz. Empresas pequenas têm menores níveis de compliance porque elas têm menores recursos. Empresas grandes têm mais recursos, mas elas movimentam muito mais. A depender do setor, isso é ainda maior. E isso tem que ser ponderado. Por isso que a legislação pede para que sejam consideradas. Não é absoluto. E aí são esses os pedidos. Eu agradeço pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutora Laura. Eu, como relator, não tenho questionamentos. Doutor Pedro, algum questionamento da patrona? Sem questionamento, senhor presidente. Pedro, tem pedido de sustentação oral também da representação fiscal na parte do recurso de ofício. O senhor gostaria já de se manifestar? Eu posso fazer a minha manifestação após a leitura do voto, se o doutor não se importar. Aqui talvez esse voto saia em vistas hoje. Então, seria importante fazer. De qualquer maneira, eu registrei como feito. Ok, se sair em vista, aí eu faço no retorno, não há problema. Tudo bem, muito obrigado. Doutora Amara, algum questionamento? Eu me dei por impedida, Belmar. Muito obrigado. Doutora Denise? Não, questionamento não tem nenhum. Nenhum questionamento. Doutor Eduardo? Presidente, claro, vai haver a leitura agora do voto, mas eu me manifestei com um pedido ali num dos eventos do processo, tá? Em relação à vista, tá? O senhor pediu vista? Pedido de vista do doutor Eduardo. Doutora Denise, a senhora também vai pedir vista, não vai? Eu só tenho a questão, uma questão aí que eu precisaria me manifestar. Uhum. Eu não sei se vai ser necessária a vista ou se eu já trago um voto de O preferência. doutor Eduardo pediu vistas. Então, seria importante a senhora pedir também, porque já vem os dois prontos. Ok, pode ser. Então, peça, por favor. Solicitar a vista. Doutora Laura, eu só vou fazer um resumo aqui da minha decisão. Eu estou negando provimento ao recurso de ofício e estou dando parcial provimento ao recurso ordinário, com redução da multa em relação aos itens 1 e 3 em 10%. Ok? Vamos deixar para o retorno, aí a gente faz a leitura completa do voto, ok? Pode ser? Pode ser. Posso só tirar uma dúvida? Claro. Em 10% quer dizer que o Em montante... 10, não é para 10. Entendi. Eu só Obrigada. de 10% do valor original. Tá bom. Ok. Bom, eu estou concedendo vista ao doutor Eduardo e à doutora Denise. São vistas conjuntas. Ok? Então, o processo sai de pauta e retorna em breve. Estou encerrando o julgamento. Doutora Laura, muito obrigado. Vamos aguardar o retorno, ok? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Bom dia. Agora nós temos Marelli, Cervejaria Petrópolis. Pergunta aos advogados, quem pede preferência? O doutor André chegou antes. Doutor Guilherme, se o senhor não se importar, eu faria o doutor André. Pode ser? Sem problema algum, presidente. Doutor André Marelli. Perfeito. Muito obrigado, doutor Guilherme. Entra aqui no empate. Só um minutinho, doutor André, por favor. Marelli, o relator é o doutor Eduardo. Doutor André, eu já sinalizo que eu vou pedir vistas, mas o momento de fazer a sustentação oral é este, ok? Só espero que o empate está lentinho aqui. Marelli. Muito bem. O senhor abre mão do relatório, doutor André? Doutor Eduardo, um resumo, por favor, das acusações.
Tá, mas aí eu já trago um resumo do meu voto ou só do histórico do caso? Da acusação, para permitir que o doutor André Tá. faça Ah, essa tá. votação. Perfeito, perfeito. Tá, então aqui é o seguinte, a priori o lançamento de ofício envolve 9 acusações fiscais. Houve, estou resumindo, o reconhecimento de quitação dos débitos aqui dos itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Então, o que a gente está discutindo aqui são os itens 4 e os itens 8 e 9, tá? E a decisão ela foi parcialmente procedente. Então, houve recurso de ofício com as contrarrazões e recurso ordinário também com as competentes contrarrazões. E aí, em síntese, só para dar uma olhada aqui, o item 4 é o seguinte, que são os que estão objeto aqui de análise. É o creditamento indevido do CMS, o lançamento em GIA, e aí tem os períodos, e aí no relato da infração é dito que, apesar da hipótese justificadora possuir guarida na legislação de regência, não ocorreu o pressuposto do pagamento indevido, de forma como declarado pelo autuado, haja visto o critério quantitativo da hipótese de incidência do CMS dever ser aquele ao tempo da ocorrência do fato gerador. Eventual variação no preço das mercadorias comercializadas, ocorrida posteriormente ao momento da incidência, é tratado como desconto condicionado e, portanto, em nada influencia no valor do imposto devido. Então, essa acusação foi um creditamento, porque foi constatado ali pela adquirente das mercadorias, né, pelas montadoras, que houve uma diferença ali no preço, uma discrepância entre o valor que teria sido acordado anteriormente e aquele ali faturado. Então, aí emitiu uma nota, né, com essa diferença de valor, e a autuada, então, ela se creditou desse valor e o fisco glosa esse crédito. E aí, os itens 7 e 8 dizem respeito à falta de pagamento do ICMS por não escriturar no livro registro de entrada documentos de emissão relativos a operações tributadas. Né? Um é o ICMS operação própria, outro ICMS ST. Então, em suma, são essas considerações. Claro que o advogado vai detalhar aí o que a decisão ela cancelou, o que ela manteve da autuação, porque ele tem operações de exportação direta e operações indiretas. Fique à vontade, ao patrono. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor André, vamos lá? Vamos lá. Muito Seja bom dia, bem-vindo. doutor Belmar, doutor Eduardo, doutora Denise, doutora Mara, doutor Pedro. O breve relatório do doutor Eduardo sintetiza realmente o que está em discussão aqui. São 3 itens, basicamente, e 2 discussões, vamos colocar dessa forma. Os itens 8 e 9 são 2 itens que se referem às mesmas operações, operações de exportação que o fisco entendeu não estarem comprovadas. E, em relação, então, a essas operações, exigiu no item 8 o ICMS, o ICMS operação própria, e para aquelas operações que havia o ST, que o fisco entendeu haver o ST, cobrou o correspondente ST. Eu começo por aqui porque este item, eles foram reduzidos pela decisão da DRJ, da Delegacia Fiscal de Julgamento, e é objeto do recurso de ofício, e eu acho que talvez é o ponto mais importante aqui, inclusive em termos, né, probatórios. A discussão aqui é essa comprovação da exportação. A empresa ela explicou na defesa que eram 3 situações que ocorreram ali. Primeiro, operações indiretas, e é justamente essas operações indiretas que a Delegacia de Julgamento cancelou, porque entendeu comprovadas as exportações. E eu vou explicar aqui que, de fato, estão comprovadas e comprovadas de acordo com o convênio vigente, com as regras vigentes à época das operações autuadas. E, além disso, nós tínhamos operações, exportações diretas, em que houve o retorno da mercadoria,
E notas fiscais complementares, essas foram também canceladas e a representação fiscal não questiona, apresentou parecer pela manutenção da decisão recorrida. O meu foco aqui são as operações de exportação indireta. Por quê? Porque a empresa ela fez essas exportações e essas exportações foram amparadas por um robusto conjunto probatório que, como eu disse, está em linha com as normas vigentes à época dos fatos geradores. Essa comprovação ela foi feita por meio de memorandos de exportação. E esses memorandos de exportação são documentos que o próprio convênio, aqui é que é o ponto central para a discussão, o próprio convênio 84 de 2009, na redação vigente à época dos fatos, nós estamos falando aqui de fatos de 2019 e 2020, previa expressamente o memorando de exportação como documento hábil à comprovação. Ou seja, a exportação indireta foi comprovada por memorandos de exportação conforme determinação do convênio. O fisco tenta defender que essa documentação não seria hábil. Por quê? Porque em 2021, veja só, depois dos fatos geradores autuados, foi editado o convênio ICMS 170, convênio ICMS 170 de 2021, e esse ponto é determinante. Esse convênio revogou o dispositivo que previa os memorandos de exportação como comprovação. E esse convênio trouxe explicitamente uma exigência de que as notas fiscais deveriam ser emitidas com determinado CFOP. Eu repito, somente o convênio de 2021 trouxe essa exigência. E o fisco pretende, então, aplicar um convênio de 2021 como fundamento para invalidar as notas fiscais e os documentos comprobatórios que estavam de acordo com o convênio 84 de 2009 na redação vigente à época dos fatos geradores. O convênio na redação original não previa nem o CFOP, que a fiscalização está exigindo aqui, e o convênio na redação original expressamente permitia que a prova fosse feita por meio de memorandos de exportação. E a delegacia fiscal, naturalmente, como não poderia ser diferente, olhou para aquela documentação, olhou para a redação do convênio, disse: o convênio permite, o convênio valida da forma como foi feita, as alterações posteriores, obviamente, porque são obrigações acessórias, não podem retroagir. Eu não posso exigir que o contribuinte colocasse a CFOP, que foi prevista só em 2021, nas notas de 2019. Eu não posso exigir outro documento que não memorando de exportação, se essa exigência foi retirada só em 2021, quando em 2019 e 20, o memorando de exportação era o documento exigido pelo convênio. E esse memorando de exportação, e essa análise foi muito bem feita pela delegacia fiscal, delegacia de julgamento, traz todos os elementos que vinculam a nota fiscal de exportação e a efetiva exportação. Existe a informação do registro da DUI e da averbação da exportação, existe a vinculação com a nota fiscal e com todos os demais documentos de exportação. Então, causou até certa surpresa que o parecer da representação fiscal não fosse pela confirmação da decisão recorrida. Porque, de fato, como eu disse, a leitura da decisão recorrida deixa muito claro a prova produzida, uma clara vinculação das operações com a ocorrência da exportação por meio do documento exigido pelo convênio à época dos fatos geradores. Então, senhores, em relação ao recurso de ofício, o nosso pedido é pelo seu desprovimento, pela confirmação da decisão recorrida, que foi uma decisão, como eu disse, muito detalhada, muito robusta na análise da documentação juntada aos autos, fez uma análise temporal essencial e relevante, determinante para o caso, e não admitiu, como não poderia admitir, a retroação de exigência de obrigações acessórias previstas em convênio posterior aos fatos geradores, aos fatos já ocorridos.
Eu não posso querer que uma CFOP que não existia no convênio original tenha sido utilizada porque o convênio lá de 2021 trouxe essa especificação, né? E não posso exigir também que o contribuinte faça uma prova distinta daquela que o próprio convênio previa como exigência. Então, em relação a ao recurso de ofício, pugnamos pelo seu desprovimento e confirmação da decisão recorrida. Quanto ao nosso recurso ordinário, são basicamente duas discussões de mérito que nós trazemos aqui. A primeira delas é em relação às exportações diretas cujas mercadorias não foram efetivamente exportadas e retornaram à empresa, né? Operações que documentalmente retornaram. A DRJ não aceitou, a Delegacia de Julgamento não aceitou, porque entendeu que a documentação comprobatória eram as notas fiscais de entrada emitidas pela Marelli. Só que, e aqui é um ponto central também que eu gostaria de destacar, são dois elementos em relação a essa prova. Primeiro, nós temos soluções de consulta que amparam a conduta da empresa. As soluções de consulta que nós citamos em nosso recurso dizem exatamente que comprova-se o retorno de mercadorias não exportadas pela nota fiscal de entrada. E, portanto, a empresa simplesmente seguiu aquilo que a Cefaz orienta. Em segundo lugar, a Delegacia de Julgamento exige, para a comprovação do retorno dessas mercadorias, uma série de documentos. Uma série de documentos que não está prevista na legislação. E aí eu trago para os senhores, nosso escritório teve um caso recente julgado pela quarta Câmara, relatoria do Dr. Rubens Oliveira Neves, que foi um julgamento em que o Dr. Rubens analisa a situação idêntica a essa. A empresa lá não era Marelli, a empresa lá também havia feito a prova do retorno das mercadorias por meio da nota fiscal de entrada. Da mesma forma, a Delegacia de Julgamento entendia necessário uma série de outros documentos, e o doutor Rubens, nesse processo, que é o 5012-609, em julgamento de outubro do ano passado, disse, olha, o convênio e a legislação não trazem a exigência desses documentos, bastando que as notas fiscais de entrada sejam emitidas com retorno da mercadoria ao estoque, como naturalmente acontece. E o Dr. Rubens cancelou, então, a exigência fiscal, e aí eu trago um ponto muito importante. A representação fiscal não recorreu, e essa decisão se tornou definitiva. Portanto, eu peço aqui, em relação ao retorno de mercadorias, esse entendimento também. Nós temos a documentação comprobatória, a delegacia exige documentos que não são exigidos pela legislação, e o Dr. Rubens fez essa análise muito bem feita, traz isso em seu voto de uma maneira muito clara. A Fazenda não recorreu, e, portanto, nós pedimos aqui também esse reconhecimento, o provimento do recurso ordinário, para que essas notas, portanto, sejam excluídas da autuação fiscal, justamente porque a empresa seguiu orientação do fisco. E, por último, eu volto para o item 4 da autuação fiscal, que diz respeito ao creditamento por diferença de preço. Dr. Eduardo trouxe aqui o relato fático importante, ou seja, operações realizadas por montadoras, as notas vieram com determinado valor, equivocado. Logo na sequência, foram emitidas notas de correção, ou nota fiscal, ou notas de débito, e o ponto mais e o fisco não admitiu, entendendo que aquilo seria caso de repetição de débito, quando, na verdade, o regulamento de ICMS, no artigo 63, inciso 7º, permite exatamente a situação agora narrada, que autoriza o creditamento do ICMS destacado a maior, quando há autorização do destinatário declarando a não utilização do crédito. Nós temos aqui uma prova da não utilização do crédito, da autorização do destinatário. Por quê? Porque essa é uma situação recorrente envolvendo montadoras de veículos. A FCA Automóveis, a Stellantis, Fiat, inclusive possui regimes especiais específicos tratando dessas operações, situações como essa,
no estado de Pernambuco e no estado de Minas Gerais, onde estão as suas plantas e para onde foram remetidas essas mercadorias e onde houve essa situação autuada. E, portanto, essas notas fiscais que ampararam o creditamento da Marelli foram emitidas com base nesses regimes especiais, que permitem justamente a emissão de nota fiscal para correção, adequação de valor que eventualmente tenha sido emitido com equívoco. Em relação a Stellantis, portanto, a nota fiscal, como eu disse, foi emitida com amparo em regimes especiais próprios da Stellantis e que representam exatamente aquela exigência do artigo 63, inciso 7º, que é a autorização do destinatário com a informação de que não houve aproveitamento do crédito. Da mesma forma, em relação à Volkswagen, que também tem aqui, a Volkswagen emite notas de débito e, expressamente nessas notas de débito, ela explica, ela declara que não aproveitou o creditamento, que não aproveitou o crédito correspondente a esse equívoco, e é justamente isso que a legislação paulista exige para que o remetente, no caso a Marelli, possa se creditar dessa diferença de preço. Portanto, em relação ao item 4, nós pedimos aplicação expressa do artigo 63, inciso 7º, a partir da documentação comprobatória juntada aos autos. Em relação à penalidade, nós pedimos apenas, eu destaco apenas um ponto aqui, porque, como eu disse, as operações 8 e 9 se referem à mesma operação. Nós temos uma operação de exportação que ensejou a lavratura de 2 itens, 8 e 9. E essas operações, a mesma operação, ela sofreu a penalidade no item 8 e no item 9, por operação, supostamente, a não comprovação da exportação. Claramente, nós temos uma operação, um fato, uma suposta infração, e o contribuinte está sendo penalizado, uma penalidade muito alta, inclusive, penalizado pela mesma operação, pela mesma fundamentação da autuação fiscal, nas duas infrações. É uma infração que corresponde, se eu não estiver enganado, em 50%, é isso mesmo, 50% do valor da operação. A operação é a mesma, e ela está sendo, portanto, sujeita a 100% do valor da operação, porque 50% está sendo cobrado na infração 8, 50% está sendo cobrado na infração 9, sendo que, eu repito, para clareza, é a mesma operação e a mesma infração, que é a suposta não comprovação da exportação. Portanto, em relação a isso, nós pedimos o cancelamento de uma delas, naturalmente, para que não haja a incidência em duplicidade de uma mesma infração, de uma mesma penalidade, o inciso aplicado é o mesmo, sobre a mesma operação. Senhores, eu acredito que com isso eu tenha passado todos os pontos que eu gostaria de destacar do nosso recurso ordinário e das contrarrazões ao recurso de ofício. Permaneço à disposição para esclarecimentos quanto a fatos, provas, documentos constantes dos autos e pugno, portanto, pelo desprovimento do recurso de ofício e pelo provimento do recurso ordinário por cancelamento integral da autuação fiscal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Doutor Eduardo, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento. Eu parabenizo o patrono pela clareza, pelo poder de síntese, e mencionando também que as peças elas estão muito bem feitas, né? A redação ela é muito clara, objetiva, não tem enrolação. Agora eu indago ao presidente se eu leio meu voto, se eu leio a parte dispositiva de cada item, o que é melhor, considerando que é o pedido de vista. Eu vou perguntar antes aos demais membros se eles têm algum questionamento ao patrão, aí depois, em seguida, o senhor pode fazer um resumo dos resultados, um resumo dos resultados dos itens, e aí eu peço visto, ok? Mas vamos aguardar. Doutor Amaro, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutor Pedro? Nenhum, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Denise? Não. Muito obrigado, eu também não tenho questionamentos. Então, doutor Eduardo, vamos fazer só um resumo dos resultados, que fica mais fácil? Perfeito. Então, eu vou sintetizar ao máximo, trazer mais a conclusão em cada ponto que foi tratado no recurso ordinário e recurso de ofício, e aí para conhecimento do patrono, e aí quando retornar o processo com a vista, eu leio, Isso. até para daí ficar mais fácil a discussão, e porque tem muito detalhamento
no voto. Então, em relação ao recurso ordinário, deixa eu só localizar aqui. Eu não estou acolhendo o pedido em relação ao saldo credor, né, de nulidade da auto-infração, porque não teria sido considerado que a autuada é possuidora de saldo credor de CMS. Os fundamentos depois eu trago na leitura na íntegra do meu voto. Aí eu entro em relação ao item 4, tá? E o item 4, deixa eu aqui correr para pegar a conclusão, para não confundir com os outros itens, né? Eu conheço do provimento, cancelando a acusação. Aí eu passo o exame do item 8 e 9, né? Parte do item 8 e 9, porque outra parte é objeto do recurso de ofício. Também aqui correr no texto, só um segundo. E aí eu mantenho as acusações fiscais, tá? Das operações dos itens 8 e 9, que são objeto do recurso ordinário. Eu não reconheço a aplicação do princípio da construção, da absorção, né, envolvendo as penalidades do 8 e 9, que aqui são argumentos subsidiários contidos no recurso ordinário. Da mesma forma, eu conheço e não dou provimento à assertiva da autuada de que haveria índole, caráter confiscatório e desproporcional da multa, e aqui o fundamento eu falo porque é rápido, é o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Então, também não conheço e nego provimento a essa parte do recurso. Da mesma forma, também nego provimento à parte do recurso ordinário que se insurge em relação à forma de atualização da base de cálculo da multa. E aí também, de forma ultra sintética, eu estou aplicando a súmula 13 de 2018 deste egrégio tribunal. E aí eu passo ao exame do recurso de ofício, e aí, claro que aqui a fundamentação é longa, e eu nego provimento ao mesmo. Então, ao final, a minha parte dispositiva do meu voto ficou o seguinte: conheço do provimento parcial recurso ordinário, né, cancelamento do item 4 e manutenção das exigências fiscais dos itens 8 e 9 do auto, relacionadas às operações diretas de exportação, e conheço e nego provimento ao recurso de ofício, cancelamento das exigências fiscais atinentes às operações indiretas de exportação, itens 8 e 9, e exclusão de 5 notas fiscais de complemento de valor em operações de exportação direta, itens 8 e 9, reduzindo o débito fiscal. Essa questão das 5 notas é porque houve a concordância do autor do feito e da Fazenda Pública Estadual quanto à ilegitimidade da cobrança, né? E é claro, na parte dispositiva eu não preciso colocar aquelas questões ali preliminares e subsidiárias que eu li. Então foi assim meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. A doutora Mara levantou a mãozinha. Isso. Deixa eu só perguntar uma coisa para o Eduardo, porque conforme for, eu também queria me manifestar sobre isso. Você disse que você não admitiu a consunção, é isso? Sim. Por qual motivo? Eu entendi, pela aplicação do parágrafo, acho que é o parágrafo 5º, eu pego aqui do artigo, eu acho que é 85, da Lei 6374, porque aqui, na verdade, há uma cobrança de ICMS operação própria e ICMS ST, né? Então, eu entendi que você tem ali duas cobranças que são diferentes e que não está naquela previsão que tem, eu até posso olhar aqui, isso é o artigo 85, que fala das únicas hipóteses em que não pode haver cumulatividade de sanção, né? Então, eu fui nessa linha, nas demais situações, não há restrição. Agora, se você sentir à vontade, acho melhor Não, até pedir à vista e eu porque dou uma olhada mais se detalhada a, também nessa se parte do meu a, se voto. a conduta é a mesma, se é o mesmo fato gerador que está gerando
essa punição, vamos dizer assim, é por isso que não é uma obrigação acessória que tá sendo cobrada. Não. São cobrança de ICMS operação própria e ICMS ST. Tá, Quando a entendi. gente tem aquela situação do dever instrumental e da falta de um cumprimento de obrigação tributária principal, né, aí eu acho que fica evidente, né, Uhum. a aplicação, a Construção. absorção, porque um Tá. seria atividade meio, outro seria fim. Aí, A na gente verdade, seria um bis in idem, porque não é consunção, é um bis in idem que ele está alegando. e daí ele pede daí a absorção. Tá, entendi. Uhum. Se eu tiver que me manifestar, Belmar, eu vou fazer por preferência, tá? Porque eu Ok, tenho o voto, ok. eu vou olhar, Muito porque ontem obrigado. realmente eu não tive condição de olhar, e aí eu faço só a preferência em relação a isso, tá? Muito bem, doutor André, eu tô pedindo vista. Pois não, doutor Eduardo? Desculpe interrompê-lo, eu até peço, só para não esquecer, doutora Mara, Ah, que você, se puder, mandar com antecedência até para eu ou não, manter não, meu claro, posicionamento ou claro. até rever, enfim, Ok. Tá, tá? sem problema. Muito obrigado, doutor André. Então, está sendo em vista para mim. É, agradeço a participação e aguardo as publicações, ok? Só uma pergunta, Pois não. só mais uma pergunta. Essas duas infrações, elas cobram imposto ou é só multa? ICMS próprio e ICMS-ST. Tá, então Porque eles estão. o fato gerador, ele desperta, o fato desperta Tá, a cobrança de uma e de outra. tá. Não, é só para saber se poderia ser aplicado 527A nesse caso também. Não, Mais alguma coisa, doutora Mara? não, obrigada. Perfeito. Está encerrando o julgamento. Muito obrigado, doutor Belmar, doutora Mara, todos os Muito obrigado, doutor conselheiros, André. doutor Eduardo. Bom trabalho a todos. Bom trabalho, bom dia. Nós chegamos na cervejaria Petrópolis, relatora a doutora Mara. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. O senhor abre mão da leitura do relatório? Eu já sinalizo que eu vou pedir vistas, tá? Nesse processo também, doutor Guilherme. O senhor abre mão da leitura do relatório, bastando um resumo das Basta o resumo, acusações? presidente. Doutora Mara, então, resumo das acusações, por favor. Tá, são 3 autuações, sendo que as outras foram objeto de PEP. Então, as duas, a infração do item 1 e 2, elas foram objeto, o item 1.1 e o 2.2 foram objeto de recurso de ofício, em que a manifestação fiscal concorda com a decisão de cancelamento dessas autuações, então não existe, em princípio, libelo em relação a essas autuações, e o que resta é a discussão sobre um crédito indevido relativamente a um imposto que teria sido de operações que relacionadas ao Zona Franca de Manaus, e outra infração, que seria o item 3, que seria remanescente, quanto a itens utilizados como material de uso e consumo, que seria interpretado como material intermediário, porque é utilizado como chama, na industrialização, não diretamente no produto, mas no processo produtivo. Então, para eu dar o julgamento que eu fiz, presidente? Não, vou abrir a sustentação oral primeiro. Tá bom. Então tá. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Guilherme, fique à vontade, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia aos ilustríssimos julgadores, o colega da Fazenda, todos os presentes. Como bem relatado pela doutora Mara, a controvérsia que remanesce, ela se restringe a 3 pontos, haja vista que os outros já foram quitados.
sendo o primeiro creditamento de insumos, o segundo exigências de estorno de créditos em operações que houve exportação, e o terceiro, direito de crédito à chamada terra infusória, que seria um produto intermediário, que foi entendido como bem de uso e consumo. Em relação ao recurso de ofício, de forma bem breve, existe manifestação, inclusive em diligência, do fisco pela sua improcedência, haja vista que a parte que foi julgada improcedente pela delegacia da infração 1, ela diz respeito a insumos vinculados à atividade produtiva da contribuinte, tais como energia elétrica, gás natural, há também alguns casos de devolução de mercadorias. E no caso da infração 2, restou devidamente demonstrado, por todo o conjunto probatório que foi carreado aos autos, que houve a ocorrência da exportação, que, portanto, não haveria obrigação legal de estorno de créditos em razão do regime constitucional do ICMS. Falando do recurso ordinário do contribuinte, um pouquinho mais de detalhe, esse recurso versa primeiramente sobre a parte da infração que foi mantida pela delegacia. Essa parte ela é referente à suposta irregularidade de benefícios fiscais que foram concedidos aos fornecedores da contribuinte no estado do Amazonas. Entendeu que o estado de São Paulo, o fisco paulista, que esses benefícios eles teriam sido concedidos à revelia de convênio do CONFAS, e que, portanto, desrespeitariam a Lei Complementar 2475. Nesse ponto, existem dois fundamentos autônomos que afastam a conclusão do fisco. O primeiro deles, que foi apresentado desde a impugnação do auto de infração, esse auto de infração, salvo engano, me foi lavrado em meados de 2014, diz respeito ao artigo 15 da mesma Lei Complementar 2475. O artigo 15 é expresso ao afastar a exigência de convênio do CONFAS para incentivos que sejam concedidos para fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus. E no caso presente, os fornecedores da contribuinte que tiveram essas operações autuadas, todos eles estão localizados na Zona Franca de Manaus. Por esta razão, tratando-se de uma exceção, não haveria razão para que o fisco glosasse os créditos tomados da contribuinte. Mas, ainda que se supere esse ponto, com a edição da Lei Complementar 160 e do convênio CONFAS ICMS 190, ambos em 2017, houve a remissão dos créditos tributários relacionados a esses incentivos fiscais. Ou seja, o próprio sistema normativo, ele convalidou esses benefícios e ele extinguiu eventuais discussões sobre a validade pretérita dos mesmos. Na época, a legislação, inclusive, ela veio justamente para pacificar esse tipo de controvérsia, que na época era, em meados de 2014, era muito comum, havia muita lavratura, né? Existiam diversas lavraturas de autos de infrações envolvendo essa questão naquilo que costumou se chamar de guerra fiscal. Então, no que diz respeito à infração 1, o crédito ele é legítimo, não apenas na origem, em razão do artigo 15 da Lei Complementar 2475, mas também ele se encontra remido, razão pelo qual se encontra extinto, caso não se entenda pela aplicação do artigo 15. Por esta razão, em relação à infração 1, a contribuinte ela requer o provimento do seu recurso. Em relação à infração 3, o elemento que está em discussão é um elemento conhecido na fabricação de cerveja como terra infusória. A terra infusória ela é um elemento essencial ao processo produtivo da cerveja, um dos objetos da contribuinte, pois ela é utilizada na filtragem da própria cerveja e ela é integralmente consumida durante a industrialização. Sem a terra infusória, a cerveja ela seria disponibilizada ao mercado contaminada por impurezas. Então, sem esse produto, sem essa mercadoria, é impossível que a cerveja possa ser disponibilizada ao consumidor final, garantindo condições mínimas de consumo. Além, evidentemente, de que haveria
severo impacto na qualidade final do produto. Portanto, trata-se de um produto intermediário, não de um bem de uso e consumo, conforme colocado pelo fisco. Nessa linha, nesse ponto argumentado, a contribuinte ela possui uma decisão judicial transitada em julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi declarado o seu direito ao crédito de terra infusória por reconhecer justamente essa sua qualidade de produto intermediário. Então, além, né, de não se tratar de uma questão, não se trata simplesmente de uma questão interpretativa, né, mas se trata de uma matéria que já está coberta pelo manto da coisa julgada em processo que tramitou perante o TJ de São Paulo. Então, de forma bem objetiva, julgadores, essas são as razões que eu gostaria de ressaltar. Eu agradeço a atenção e eu fico à disposição. Muito obrigado, doutor Guilherme. Doutor Amaro, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutor Pedro, algum questionamento? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Denise? Eu tenho um questionamento com relação a essa terra infusória. O que seria exatamente essa terra infusória? Em que momento ela é aplicada na produção? Doutora Denise, dentro do processo produtivo da cerveja, a cerveja ela passa por fermentação, ela tem diversas passagens dentro do seu processo produtivo. Ao final, antes de ela ser disponibilizada, dela ser engarrafada nas cervejas, nas latas, ela precisa ser filtrada, porque durante todo esse processo ela tem alguns tipos de impureza, por exemplo, as leveduras que são colocadas no malte, que elas não podem ser disponibilizadas no produto final, porque isso prejudicaria o consumo do produto final, pois isso tornaria o consumo da cerveja prejudicial à saúde dos consumidores. Então, ela é usada justamente para fazer essa filtragem. É um elemento específico que é utilizado na produção de cerveja. Eu particularmente, né, a gente que representa uma empresa de bebidas, eu não tenho notícia de que essa terra infusória seja usada na fabricação de outra bebida. Mas na cerveja é impossível você fazer a produção da cerveja sem a aplicação da terra infusória. E nesse processo, a terra infusória, ao final da filtragem, ela fica emprestável para outra filtragem. Uma semelhança seria como, por exemplo, um filtro de café. Após a filtragem do café, você não consegue usar esse filtro novamente, porque ele fica, né, imprestável. Então, de forma semelhante, seria isso. Ok. Mas esse processo ele é feito após a produção da cerveja? Não, é durante a produção da cerveja. Durante a produção da cerveja? Exato, exatamente. Se você desejar, a gente tem aqui, acredito até que esteja juntado no processo, mas eu posso juntar no processo todo o procedimento de fabricação da cerveja com o momento exato da utilização. Eu vou dar uma olhada. Se o senhor já juntou o processo, eu dou uma olhadinha. Ok? A infusória é feita para clarificar a cerveja, não é isso, doutor? Exato. Ok. Muito bem, doutora Denise. Algum questionamento mais? Não, obrigada. Muito obrigado. Doutor Eduardo? Também não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Denise, a senhora havia sinalizado com o pedido de vista, certo? Certo. Perfeito. A doutora Mara já registrou o voto? A senhora já pode pedir, por favor. Doutora Mara, vamos fazer só um minuto, então, por favor. Uhum. Pois não, doutora Denise? Eu vou solicitar, então, a vista. Então, Posso já solicitar? Posso? Sim. Doutora Mara, um resumo da sua decisão? Tá. Primeiro, em relação ao item 3, que seria da terra infusória, é isso? Eu estou dando provimento ao recurso, porque eu entendo que isso faz parte do processo produtivo. Ela é essencial, sem o que o produto final não existe, porque não pode ser consumido. Então, para mim, faz parte do produto, independente do momento em que ela venha, se é só no final, se é no meio, se é no início, para mim, sem esse procedimento, o produto não pode ser comercializado. Então, ele não se presta ao que veio
não existe cerveja que possa ser vendida, não existe mercadoria, não existe produto. Em segundo lugar, em relação ao item 1, que diz respeito ao estorno dos créditos, eu estou cancelando a autuação, porque essa discussão foi trazida de Zona Franca de Manaus, foi trazida numa sede de reunidas, numa temática, onde, por um estreito placar, se decidiu que seria necessário convênio para se manter, para se ter o direito ao crédito ou não. Então, tudo que viesse de Zona Franca de Manaus teria um benefício fiscal espúrio. Só que, depois dessa sessão temática, houve o julgamento de uma DPF, que eu trago no voto, mas não é por causa do fundamento da DPF que eu estou cancelando o auto. Eu estou cancelando o auto porque a DPF traz novamente em julgamento o mérito da questão. Então, eu estou reanalisando o que era o meu entendimento, sempre foi, de que Zona Franca de Manaus está prevista na Lei Candir e não pode ser questionada. Inclusive, a Lei Complementar 160, ela dá como fala? Ela perdoa, digamos assim, todos os benefícios fiscais espúrios, desde que comprovada determinada situação, porém, ela exclui especificamente os benefícios de Manaus, lá de Zona Franca, porque ela entende que não está dentro a necessidade de convênio. Então, seria desnecessário qualquer tipo de benefício, vamos dizer assim, ou concessão, ou perdão, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, por isso, eu sempre entendi que Zona Franca de Manaus está fora da exigência de convênio, e por isso eu estou dando provimento para cancelar a autuação. Muito obrigado, doutora Mara. Bom, vai ser em vista para a doutora Denise. Então, vou encerrar o julgamento. Calma que está lento. Eu só Muito estou, bem. Doutor Guilherme, muito obrigado. E sai em vista para a doutora Denise. Pois não, doutora Mara. Só uma questão, quando eu falei da DPF, eu só, em relação a algum questionamento de como é que fala? Ultra petita, porque não foi arguído pelo doutor Guilherme ou pelo patrono, eu só estou reforçando que eu não estou usando isso como argumento, tá? Ok. Muito obrigado, doutora Mara. A gente vai fazer essa discussão no retorno, possivelmente. Ok? Muito obrigado. Doutor Guilherme, muito obrigado. Até o retorno. Eu agradeço. Um bom trabalho a todos. Bom dia. Muito bom dia. Bom, com isso concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 17 de junho de 2026. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Tudo bem, Luiz Felipe, por favor, vamos encerrar a live.